Oi, galera, eu sou a professora Mari e na aula de hoje a gente vai falar sobre regra de 3. Eu vou dividir a aula de hoje em alguns trechos. Então, a gente vai ter um vídeo onde eu explico com alguns exemplos regra de 3 simples. Depois a gente vai ter um outro vídeo onde eu explico regra de 3 composta, também apresentando alguns exemplos para vocês. E a gente vai ter um vídeo onde eu falo sobre os exercícios que eu vou solicitar na aula de hoje, beleza? Então, bora para a aula de hoje. Bom, vamos começar falando sobre regra de 3 simples. Aqui, a gente vai primeiro analisar as grandezas, né? Quais são as grandezas do problema, que a gente já viu isso numa aula anterior. E daí a gente vai identificar essas grandezas como diretamente ou como inversamente proporcionais. Para aí sim a gente poder fazer o cálculo, tá bom? Se elas forem diretamente proporcionais, é um cálculo que a gente faz, e se elas forem inversamente proporcionais, é outro tipo de cálculo. Por isso que é importantíssimo a gente saber identificar e saber classificar, como diretamente ou inversamente. Então, quem ainda não assistiu a aula onde eu explico sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, dá uma olhadinha na aula da semana passada e só depois entra nessa aula aqui para estar fazendo a atividade. Vamos para o primeiro exemplo aqui de regra de 3 simples. A gente tem essa situação problema. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Percebam que eu destaquei em branco ali quais são os números que aparecem nesse problema. Esses números a gente vai utilizar no nosso cálculo. E eu destaquei em vermelho quais são as grandezas que aparecem no problema. Então, a quantidade de peças de plástico, a quantidade de ventiladores, são as nossas grandezas. E a gente vai utilizar isso no decorrer da resolução. Vamos começar, então, a compreender como que vai chegar nesse cálculo. Bom, uma dica, né, muito útil é, primeiro de tudo, pegar aquelas informações que eu destaquei lá e dispor numa tabela. Aqui eu já trouxe a tabela preenchida, né? Então, a gente vai colocar quais são as grandezas da situação. Então, eu coloquei aqui as peças de plástico, a quantidade de ventiladores e os valores que aparecem lá, né? Lógico, tendo uma relação de acordo com o enunciado. 6 peças de plásticos produz um ventilador. A gente não sabe a quantidade de peças, por isso que está o X aqui, ele representa esse número que a gente vai ter que descobrir, o elemento desconhecido. Quantas peças, então, são necessárias para produzir 25 ventiladores? Percebam que aqui eu coloquei setinhas. Essas setinhas vocês acham bastante na internet também. E elas ajudam a gente a perceber se a gente está trabalhando com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para saber como que coloca essas setinhas. Primeiro, a gente vai olhar para a coluna onde a gente tem todos os elementos, tá? Então, não pode ter X naquela coluna. Então, aqui, peças de plástico, tem o X. Então, eu vou começar colocando a setinha na outra coluna, onde a gente tem a quantidade de ventiladores, 1 e 25. Aí a gente vai analisar o que aconteceu com essa quantidade de ventiladores. Era 1 e aqui embaixo está 25. Então, era 1, foi para 25, aumentou. Por isso que a setinha está apontada para cima, porque teve um aumento. Agora a gente vai interpretar a situação problema. Quando tem um ventilador, né, produz um ventilador quando tem 6 peças. Agora que subiu, que a gente quer produzir 25 ventiladores, será que a gente vai precisar de mais peças, né? Mais do que 6 peças? Sim, tá? Então, por isso que desse lado, nessa coluna, a gente também colocou a setinha apontada para cima. Porque nesses dois casos, a gente vai ter um aumento, ok? E daí, a partir disso, a gente consegue identificar que as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quando ambas aumentam ou quando ambas diminuem, as grandezas são diretamente proporcionais. E daí, a partir disso, a gente consegue fazer o cálculo. Aqui eu trouxe 2 explicações. Esse pesquisando por aí é o mais comum da gente achar pela internet. Aqui eu trouxe a simplificação da resolução, tá? Então, aqui eu expliquei por que as grandezas são diretamente proporcionais, né? Porque
Se eu vou produzir mais ventiladores, então eu vou precisar de mais peças, então ambas aumentam. E aqui eu trago um exemplo de como que a gente faz o cálculo. A gente vai sempre trabalhar com essas duas operações matemáticas, multiplicação e divisão. Então, eu peguei o 6, multipliquei pelo 25, deu 150 e depois eu dividi por 1. Esses números estão lá na tabela. Vou voltar lá para vocês verem, ó. O 6 está multiplicando o 25 e daí o resultado dessa conta eu vou dividir pelo 1. O 1 está aqui. E o resultado final vai ser o valor do x. Quando a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, é muito comum a gente falar multiplicar em cruz ou multiplicar em x. Porque aqui mesmo na tabela, se a gente fizer um xizinho aqui, a gente vai ver que o 6 vai estar na mesma retinha do 25 e o x na mesma retinha do 1. Isso que a gente vê bastante aí na internet, que é isso que eu mostro aqui para vocês ao lado, ó. Faço esse xizinho, igual daria para fazer lá na tabela, e vai ficar o 6 com 25, o x com 1. E daí a gente poderia fazer desse jeito, que é mais o passo a passo, equação de primeiro grau, ou basta a gente lembrar, né, que um número que está na frente do outro, aí quando a gente faz o x, se multiplicam, e o número que está na mesma retinha do x vai passar dividindo. Eu coloquei o parênteses para reforçar a ordem aqui das operações. Primeiro eu faço a multiplicação, que ela aparece primeiro, aí eu pego o resultado da multiplicação e faço a divisão, tá? E aqui eu coloquei a resposta, que para produzir 25 ventiladores, a gente vai precisar, então, de 150 peças. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Bom, vamos agora para o nosso segundo exemplo de regra de 3 simples. O enunciado agora. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Bom, aqui as orientações são as mesmas. Então, até percebam que eu já destaquei ali quais são os valores que a gente vai utilizar nessa situação problema e quais são as grandezas que aparecem, né? Costureiras e os dias. Para compreender como que a gente chega no cálculo, vamos por aquele mesmo passo a passo. Então, a dica começa pela tabela, porque lá você vai colocar todos os valores e todas as grandezas que aparecem no enunciado. Isso te força a ler novamente a situação problema. Aí a gente tem a tabela montada, né, e as grandezas ali. Número de costureiras, dias de serviço, e lendo com bastante calma o enunciado, a gente vai preenchendo de modo que satisfaça a organização dos números na tabela. 6 costureiras terminam ali o trabalho em 24 dias. Aí o problema quer saber, e se forem 8 costureiras, quantos dias que elas vão levar para terminar exatamente o mesmo serviço? Como a gente não sabe, é isso que a gente tem que descobrir, foi colocado o X. Pode ser qualquer letra, qualquer incógnita, lembra que representa um elemento desconhecido. Novamente as setinhas, né? Agora, a gente tem que o X está na outra coluna. Então, a gente vai começar analisando o que aconteceu aqui, com a quantidade de costureiras. Era 6 e foi para 8, aumentou. Por isso que eu coloquei a flechinha para cima, tá? Eu olho do número que está em cima para o número que está embaixo. Às vezes a gente acha na internet diferente por conta do olhar também, tá? Desde que você saiba interpretar o que vai acontecer na outra grandeza, não tem problema. Então, eu olhei assim, né? Do 6 foi para 8, aumentou, setinha para cima. Agora eu vou trabalhar a parte da interpretação do que vai acontecer com a outra grandeza. Tá, então são 6 costureiras, demoram 24 dias. Se aumentar o número de pessoas que vão estar trabalhando, né? A quantidade de costureiras, é o mesmo serviço. Elas vão levar mais tempo ou menos tempo para terminar aquele serviço? Se tem mais gente trabalhando, vai acabar mais rápido, então vai levar menos tempo. Por isso que a setinha na outra grandeza ficou virada para baixo. Então aqui a gente percebe que enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E lembrando que a gente viu que isso é caso de grandezas inversamente proporcionais. E daí na hora de resolver, a gente não faz o X aqui, tá bom?
como a gente fez lá diretamente proporcionais. Quando a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, a gente vê até também bastante isso na internet, ao invés de multiplicar em cruz, a gente multiplica em reta. O 6 vai multiplicar o 24 e vai dividir pelo 8. O x, né, aquele elemento que a gente não sabe, ele sempre vai ficar de canto, sempre vai ficar de lado, sozinho, né, lá no primeiro membro. E daí a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão com os elementos que sobraram. Diretamente proporcional, faz o x aqui e olha para o x para saber quem multiplica quem. Quando for inversamente proporcional, como é esse caso, a gente vai multiplicar em reta, quem está na frente. Então, o 6 e o 24, um está na frente do outro, nesse sentido aqui, multiplica e divide pelo 8, tá? Aqui na resolução, eu já coloquei mais rápido, né, para vocês todo esse cálculo. Então, 6 multiplicou o 24, dividiu pelo 8. E aqui do lado, eu coloquei como que é mais comum da gente achar pela internet. Que ele fala que como são inversamente proporcionais, então a gente vai pegar uma das razões e vai inverter. Foi o que eu fiz aqui, tá? Eu posso inverter, tá? 6 sobre 8, eu posso colocar 8 sobre 6, mas eu inverto uma só. Aí a outra ficou 24 sobre x. Se eu quiser inverter o x e o 24, daí eu mantenho 6/8, como ficou aqui. Então, tem um desses dois jeitos. Então, vejam o que vocês acham mais fácil. Essa maneira, que é a que mais aparece nos livros, na internet e tudo mais, ou já olhar lá se é direta ou inversamente proporcional, para saber se faz o x ou se não precisa fazer o x, tá? Se vai multiplicar quem tá um na frente do outro e depois dividir por quem sobrou. Tá bom? Então, tem as duas maneiras aqui. E daí, aqui no cantinho, coloquei a resposta, tá bom? A resposta aqui deu 18. Então, a gente tem que ir aumentando para 8 o número de costureiras. Elas vão terminar o serviço em 18 dias. Ok?